Bom demais. Deus, desde o louvor, desde a palavra do Ariovaldo, já começou a falar a respeito daquilo que eu vim falar. O Ariovaldo já até falou um pouco do que eu tenho escrito aqui para falar. A gente tem vivido em tempos que boa parte das pessoas ao nosso redor tem vivido ansiosas, preocupadas, angustiadas. E quando a gente escuta uma palavra como essa que o Ariovaldo deu agora, aqui na hora do dízimo, a gente assusta, porque às vezes a gente está perdido. E eu quero falar um pouco hoje sobre oração, sobre como falar com Deus. Porque eu não vou dar uma aula de como você deve falar e as palavras que devem ser entoadas, como deve ser entoada a sua voz. Mas de que forma o seu coração deve agir, de que forma você deve agir. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Muito bom ver a igreja cheia. Uma semana aí de boas-vindas e despedidas, né? Uma semana que a gente se alegra com a vinda e se alegra com a despedida também. Semana que vem vocês podem trazer guardanapos, lencinhos umedecidos. Umedecido não, né? Seco. Umedecido vai tirar só maquiagem. É que eu estou acostumado a usar lenço umedecido, não fica na cabeça. Carrego na mochila, gente. Quem nunca fez uma viagem e tomou banho de lenço umedecido? Que atira a primeira pedra. Você fica 3 dias em São Paulo, sem onde dormir, sem onde tomar banho, lenço umedecido, cara. Eu não vou tomar, sei lá, nem pensei na verdade em tomar banho em rodoviária. Enfim. Vamos ler lá, capítulo 4 de Filipenses, verso 6. Diz assim: não andai ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmãos, Deus ele tem um propósito para realizar nas nossas vidas. E Ele precisa de homens e mulheres dispostos a orar, dispostos a abrir o coração, dispostos a se derramar, dispostos a sentirem dores de parto. Quando a gente fala das dores dessa galera que está aí na rua, perdida, sentir as dores do Senhor que morreu e não tinha ser onde velado, e não tinha ser onde, foram em igrejas, foram em vários postos, os caras foram lá, velaram na praça, pessoas que estão dispostas a orar, a falar com Deus. E irmãos, e a função da oração é fazer que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida e na sua vida. Porque quando a gente ora, a gente tem que orar não para forçar a Deus a fazer aquilo que a gente queira, ou aquilo que a gente quer, mas para fazer que Deus ministre em nossos corações a vontade dEle. Orar a Deus pedindo para que a vontade dEle seja cumprida na minha e na sua vida. E essa função da oração, irmãos, ela é muito importante na vida da igreja e na nossa vida pessoal. Nós precisamos ter uma vida de oração, como igreja e como indivíduo.
Infelizmente, a gente olha para a cruz, olha para frente, e às vezes a gente nesse caminho, nesse trilho, a gente sai dele. A gente se desvia desse trilho. E muitas pessoas não oram, não falam com Deus, porque acha que ao abrir os lábios, ao falar com Deus, a sua oração não vai passar do teto. Alguns não abrem a boca para falar com Deus, porque às vezes acha que está vivendo uma vida de pecado e não é digno para falar com Deus. Tem vergonha, tem medo. E o homem e a mulher, nós devemos, como homens e como mulheres, fazer com que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. 1 João capítulo 5. Irmãos, quando a gente fala de oração, a gente pode comparar uma vida de oração como... Eu até citei os trilhos aqui, quando a gente olha o trilho, olha a cruz lá na frente, como uma locomotiva que puxa vagões. Irmãos, o que vai nos puxar para perto de Deus é a oração. A oração é essa locomotiva que nos leva rumo a Deus. Abra lá em 1 João capítulo 5, vamos ler o 14 e o 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Presta atenção, vou ler de novo essa parte. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quando, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Irmãos, a partir do momento que você entendeu que a sua vida ela é vivida debaixo da vontade de Deus, está tudo certo. Que às vezes você está ali orando, falando com Deus, colocando as suas coisas pessoais perante Deus, e você tem só se frustrado, entre aspas. Por quê? Porque as suas orações não têm sido atendidas. Porque você tem falado com Deus, e aquilo que você tem falado com Deus às vezes não tem acontecido. Mas deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, tem acontecido. Você que não está enxergando. Porque às vezes você está esperando sim, Deus está te falando não, e você não está enxergando Deus que está dando não para você. Enxergando o propósito de Deus no não. Às vezes você está pedindo A e Deus está falando B, você só está querendo enxergar o A. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, primeira coisa, se você tem orado, e tem achado que Deus não tem falado, não tem te atendido as suas orações, abra seus olhos, para que você possa enxergar além do que você tem enxergado. Abra os seus ouvidos, para que você possa escutar além daquilo que você tem escutado.
Porque às vezes você tem tapado os seus ouvidos para escutar aquilo que você quer ouvir. E a oração, meus irmãos, ela é um relacionamento com Deus. Ela é um relacionamento, é um diálogo do homem com Deus. Quando o Fernando cantou essa música aqui do Cidade Negra, Amigos, é bem isso. A nossa relação de amizade com Deus, ela é íntima. Ele nos chama de amigo. Ele nos chama de amigo e a gente tem tratado ele como se fosse um desconhecido, ou se fosse só uma pessoa que eu ouvi falar. Aquela pessoa que você só ouviu falar dela, você chega, cumprimenta, e aí, tá tudo certo? Não, beleza. Às vezes você tem uma conversa formal. Irmãos, você tem liberdade de trocar ideia com Deus. E quando eu digo trocar ideia, é realmente de você sentar e falar com Deus. Sem ritual nenhum. Você não precisa acender vela para falar com Deus. Você pode estar ali no teu trampo, no seu trabalho, fazendo o que você faz todos os dias e trocar ideia com Deus. Esses dias, num pequeno grupo, eu dei um testemunho de como eu gosto de falar com Deus. Eu amo falar com Deus andando de moto. Eu não sei quem é motociclista aqui, eu não sei se tem pessoas com essa mesma vontade, que eu gosto de falar com Deus andando de moto, quando eu estou sozinho. E você sabe o que é o mais louco? É você andar de moto, falar com Deus, você chorar sozinho, sentado na sua moto, porque Deus está falando com você, porque Deus está quebrantando o seu coração. Aí as pessoas você para no sinal ali, às vezes você está com aquela lágrima descendo, você olha para o lado assim, tipo, eu sou macho, não vê que eu estou chorando não. Sabe, só de lembrar eu já me emociono, já me dá arrepios, né? Sobrenatural, estou arrepiando aqui. Porque é uma sensação, meu irmão, que ela é individual. Eu não consigo falar para você o real sentimento que eu sinto quando eu choro sozinho na presença de Deus. É particular. E eu queria ler Mateus 6, abre lá a sua Bíblia. Irmãos, é através da oração que a gente coloca as nossas ansiedades. É através da oração que nós colocamos em Deus os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos. Mas nós precisamos nos lembrar sempre que quando a gente vai falar com Deus a respeito dos nossos sonhos, dos nossos planos, todas essas coisas devem refletir Deus. A nossa vida precisa refletir Deus. E Jesus, como homem, ele veio a esse mundo. E ele foi um cara que orou. Ele orou de dia, ele orou à tarde, ele orou à noite. Há várias passagens na Bíblia mostrando que Jesus ele saía de vigília. Ele se afastava durante o dia das pessoas para orar e ter um momento com Deus.
que ele acordava pela manhã e falava com Deus. E esse Cristo que veio como um homem, que fez necessidades fisiológicas, como eu e você, nos ensinou a orar. Que a oração modelo, né, que a gente cantou na música semana passada, Pai Nosso. E vamos prestar atenção lá, Mateus 6, a partir do 5. Presta atenção, meus irmãos, deixa Deus falar com vocês, amém? E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam por muito falarem e serem ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que a vós é necessário, antes de vós lhe pedirde. Presta atenção, irmãos. Ele sabe antes que você ore o que você já precisa. Portanto, vós orai assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, a oração não é algo formal, para atrair a atenção de homens, para atrair a atenção de pessoas. Infelizmente, quando a gente liga a televisão, a gente se depara com programas evangélicos, pastores orando de forma bonita, porque eu particularmente não acho, orando de forma para que agrade aqueles que estão escutando, de forma que comova aqueles que estão escutando. E Jesus, aqui no início, ele fala, né? Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, gritando, para que eles pudessem ser vistos. E isso que os fariseus faziam. E é isso que esses fariseus têm feito hoje. É isso que esses homens têm feito hoje. Pegado microfones, que antigamente, imagina se tivesse microfones, né? E som, o estrago que eles não tinham feito na crucificação de Jesus. Né? E por isso que eles foram condenados por Jesus nesse versículo. Então, por isso que Jesus vem, não faz igual esse povo tem feito aí não. Porque eles estão fazendo de forma errada. E é engraçado porque depois Jesus ele vem e fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E ele continua, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Os judeus naquela época,
era regrado. Eles tinham horário para orar. Eles oravam pelo menos aí formalmente umas 18 vezes no dia. E aonde que eles estivessem, se desse a hora deles, eles paravam e oravam. Eles paravam e faziam o quê? A prece deles. E Jesus, ele pega e fala assim: não usai de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Irmãos, Jesus, ele não está nos chamando para, na hora do almoço, você sentar na sua mesa e vir fazer aquela mesma oração todo dia. Jesus, ele não está nos convidando para fazer uma oração todos os dias da semana, uma igual à outra. Que isso que os caras faziam lá? É isso que os malucos faziam. Dava horário, eles se ajoelhavam onde eles estivessem, faziam o que tinha para fazer, o ritual deles, e oravam, falavam com Deus, e Jesus veio. Não faça isso. Porque às vezes nós temos a abrir os nossos lábios, e toda vez que a gente fala com Deus, a gente fala a mesma coisa. A gente não tem um diálogo com Deus. E eu queria partir para a oração do Pai Nosso e explicar um pouco a respeito. Porque quando a gente lê ali, Pai Nosso, que estás no céu, o que está querendo dizer isso? O porquê que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso? Quando ele vem e fala, Pai Nosso que estás no céu, ele está falando para a gente reconhecer a soberania divina dele sobre as nossas vidas. Ele é soberano. Quando a gente ora que ele é Pai Nosso e que ele está no céu, a gente está falando assim, o Senhor é soberano. Nós estamos reconhecendo que ele é soberano. E quando a gente segue, santificado seja o teu nome, a gente está reconhecendo a santidade divina de Deus. E que ele é santo. E ele vai continuar sendo santo sempre. Aí a gente venha o teu reino. A gente está reconhecendo a vinda e a implantação do reino de Cristo. Que venha o teu reino. Nós estamos reconhecendo que a implantação do reino de Deus nesse mundo. Aí a gente continua, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Submissão sincera à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Quem aqui tem sido submisso à vontade de Deus? Ou quem não tem sido submisso à vontade de Deus? O convite dele, irmãos, é para que você seja submisso à vontade dele. E lembre-se sempre que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nossa, que ventilador barulhento. Irmãos, o ar-condicionado está chegando, amém? Glória a Deus. Aí quando a gente vem e lê, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos reconhecendo que Deus supre as nossas necessidades pessoais. Aí entra aquele ponto da ansiedade. Quantos entre nós têm sofrido por conta de ansiedade? Eu, particularmente, sofro muito com ansiedade. E eu sei o que é ansiedade. Nós precisamos nos lembrar sempre do cuidado de Deus, reconhecendo que Ele cuida de mim e que Ele cuida de você. Você está vendo tão completa que essa oração? Aí ele continua, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente tem que ter disposição de perdoar e de receber perdão. Que aí entra naquilo que o Fernando falou aqui mais cedo, na hora do louvor. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está reconhecendo que nós estamos prontos para perdoar e para ser perdoado. E isso é difícil. Principalmente quando você é machucado, quando você é maltratado, magoado, seja lá o que você for, interprete da forma que você quiser. Nós precisamos aprender a perdoar. E ser perdoado. E ele continua. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos reconhecendo a proteção de Deus contra os maus desse mundo, contra os maus que vêm contra nós. Então, nós estamos reconhecendo que Deus nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos livra de todo mal, seja qual for. Amém? Aí ele vem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente lê isso aqui, o que a gente está orando? A gente está se desprendendo de todas as coisas para adorar e glorificar o Deus que você diz que serve e que eu sirvo. Então, quando a gente diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, a gente está se desprendendo de todas as coisas para adorar esse Deus. E quanta dificuldade nós temos de adorar a Deus com as nossas vidas, com as nossas ações e com as nossas atitudes. Irmãos, uma coisa é fato, as nossas orações, elas não serão atendidas se a gente não tiver fé. Esses últimos temas que foram pregados estão todos ligados à oração também. Quando a gente fala de fé, de amizade, de todas as coisas que foram faladas, está ligado à oração. E quando a gente está falando de fé, a gente não está falando aquela fé que você vai torcer seus dedos, vai falar, vai dar certo, vai dar certo. Não é pensamento positivo. Que aquilo que você quer vai se cumprir, vai dar certo. Mas é crer que a vontade de Deus vai ser cumprida na sua vida. É crer que Deus olha por ti, olha por você. E a gente deve andar segundo a vontade de Deus, irmãos. Amá-lo com todas as nossas forças. E agradá-lo com tudo que a gente tem, com tudo que nós somos. E coisa difícil agradar a Deus com a nossa vida, viu? Por quê? Pela nossa condição de pecadores. Infelizmente, muitos insistem em viver uma vida de pecado. Infelizmente, muitos, sabendo disso tudo que eu estou falando aqui, insistem em viver uma vida de pecado. E a gente precisa agradar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações. E, irmãos, o lugar onde a gente mais mede a intensidade da nossa vida com Deus é quando você está dentro do seu quarto, sozinho, falando com Ele, ou na moto, como eu citei o meu exemplo, e você é quebrantado. E você escuta Deus falando com você. Você vê Deus falando com você, você escuta Deus falando com você através de tudo, às vezes através de um pássaro, através de um ventilador. Irmãos,
Não pense que às vezes você falou assim, Deus falou comigo. Vê se sua vida está condizendo com o que a Bíblia diz para a gente viver. Porque se às vezes Deus falou com você e você está fugindo daquilo que a Bíblia fala para você viver, isso é pensamento seu, viu? Deus não falou nada contigo. E, irmãos, procure ter momentos individuais com Deus. Seja onde você estiver, procure ler a palavra de Deus. Procure ler a Bíblia. Porque na Bíblia, irmãos, é o lugar que Deus mais vai falar com você, porque aquilo ali é palavra de Deus. A Bíblia é boca de Deus. Você tem esperado por respostas, às vezes, e a resposta está na tua mão. Você tem esperado aparecer uma boca ali naquele teto ali, falando, irmão, vai. E não é essa forma que Deus vai falar contigo. Nós precisamos ser amigos de Deus. Entender que a gente tem a liberdade que a gente tem com o nosso melhor amigo para falar com Deus. E as nossas orações, elas precisam refletir a vida do nosso irmão. A nossa vida precisa refletir isso aqui, igreja, comunidade, pessoas. Às vezes eu tenho dificuldade para orar. Eu não sou o cara que acorda cedo, boto meu joelho na beirada da caminhona, eu não sou. Aliás, nem me lembro, acho que da última vez que eu fiz isso. Mas eu tento, dentro dos tempos que eu tento trocar ideia com Deus. E eu acho que cada um individualmente sabe o seu tempo, os seus momentos. E o convite é, seja amigo de Deus. Ore, fale com Deus. E entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Abra os seus ouvidos para que você possa escutar além do que você está pensando em escutar. E abra os seus olhos para que você possa enxergar além dos horizontes. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos ter uma palavra de oração rapidão.